Posso começar a pregar? Eu vou pedir para que você abra a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 3, a partir do versículo 7. A partir do versículo 7. Vocês estão me ouvindo bem? Hoje de manhã nós tivemos um culto poderoso, então eu dei tudo que eu podia. Estou sem voz, mas eu prometo para os meus irmãos que enquanto houver fôlego de vida dentro de mim, irmão, nós vamos gritar aqui em cima. Você está comigo? Uau! Eu não sei se você vai estar comigo até o final dessa ministração, mas a minha oração é que você esteja, amém? Nós vamos nessa noite tratar a respeito, e eu já começo a pregar, de um tema que, dependendo da forma como viermos a recebê-lo, que dependendo da forma que nós viermos a encará-lo, pode gerar algum mal-estar em nós. Alguns podem ficar mais tensos do que de costume, outros podem ter vontade até de ir embora. A verdade é que a mensagem de hoje, ela não empolga. A mensagem de hoje, ela não atrai adébitos. Até porque é uma mensagem, uma palavra que muitas vezes tem sido negociada, negligenciada nos púlpitos, sobretudo nessa geração. Você está aí? É uma mensagem que não é tão simples de ministrar para quem está de pé e tampouco não é tão agradável de se ouvir para quem está sentado. Como todos nós já sabemos, nós temos vivido nesses últimos tempos, tem se estabelecido nesses últimos tempos, uma cultura dentro da igreja, em que todos nós passamos a ser vistos como consumidores. Todos nós passamos a ser vistos como clientes, em que o tempo todo nós precisamos te motivar, o tempo todo nós precisamos ser motivados. O tempo todo nós precisamos ser animados. Em todo culto, em todo domingo, uma palavra tem que me arrepiar, senão eu vou embora. De alguma maneira nós vamos negligenciando, involuntariamente, talvez até intencionalmente, algumas mensagens. A mensagem inicial, central do Evangelho, sem a qual ninguém verá a Deus. Você está me ouvindo? A minha oração nessa noite é que todos nós estejamos com o coração aberto, com o espírito sensível para receber essa palavra, porque essa palavra tem poder de curar, restaurar, transformar, libertar e, sobretudo, gerar salvação. Ainda dá tempo de você ir embora. Finge que vai no banheiro. Vai embora não, fica comigo até o final. A verdade, meu amigo, é que existem áreas da nossa vida que precisam de um toque de Deus. E Deus só vai poder tocar nessas áreas que precisam de um alcance dEle, de um toque dEle, se nós nos abrirmos e entrarmos em um ambiente em que somos honestos com Ele, em que apresentamos as nossas debilidades diante dEle, em que somos vulneráveis diante dEle, em que apresentamos as nossas falhas diante dEle, em que apresentamos os nossos pecados diante dEle, porque quando nós somos transparentes com Ele, recebemos dEle cura, restauração, transformação e, sobretudo, salvação. O título da mensagem de hoje se chama O Poder que Há no Arrependimento. Vamos repetir? Vamos tornar essa mensagem um pouco mais dinâmica, porque ela vai ficar bem pesada. Vamos torná-la mais dinâmica, amém? 1, 2, 3. Aleluia. Irmão, eu quero te apresentar
através da palavra, eu quero te apresentar através das Escrituras, o que um coração quebrantado atrai dos céus, o que um coração contrito recebe do alto. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos inúmeros homens e inúmeras mulheres que entraram pelo caminho do arrependimento, e porque entraram pelo caminho do arrependimento, foram totalmente transformados. Aliás, para vivermos o avivamento que tanto temos clamado, nós só vamos viver esse avivamento se houver antes arrependimento. Para vivermos um avivamento na nossa nação, para vivermos um avivamento na nossa igreja, para vivermos um avivamento nos nossos lares, para vivermos um avivamento pessoal, é imprescindível irmos pelo caminho do arrependimento. Aleluia. Irmão, as nossas orações, elas só são ouvidas quando fluem de um coração quebrantado. As nossas orações, elas só são ouvidas quando fluem de um coração rendido, arrependido. Nós estamos em uma jornada de 21 dias de consagração, em que nós estamos jejuando e orando e nos consagrando diante do Senhor. Eu me lembro que um dos conceitos que nós colocamos para esse ambiente de jejum, de consagração foi: antes do jejum, eu digo: Deus, me levanta, Deus me projeta, me coloca em evidência, faça com que os holofotes venham sobre a minha vida, com que os homens me reconheçam antes do jejum, depois do quebrantamento, depois da consagração. Eu e você começamos a orar dizendo: Deus, não me levanta não, me quebranta, me esconde em Ti, me guarda em Ti. Deus, eu só quero viver e estar no centro da Tua vontade. Eu não quero ser conhecido pelos homens, eu quero ser conhecido pelos céus. Oh! Lucas capítulo 3, versículo 7. Essa é a história de um homem chamado João Batista. Os teólogos vão dizer que João Batista era o pregador de uma só mensagem. E aqui diz: João dizia às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? E esse mesmo homem continua a dizer: produzam frutos dignos de arrependimento. A mensagem inicial do Evangelho é uma mensagem que nos convida ao arrependimento, e que esse arrependimento precisa gerar dentro de nós frutos. Nós só podemos medir o arrependimento, nós só podemos avaliar o arrependimento genuíno, o arrependimento verdadeiro, por meio dos frutos. Arrependimento que não gera frutos, escuta isso, é arrependimento que nunca aconteceu. Vocês estão em jejum, vocês estão em um ambiente de consagração, então eu posso pregar, amém? Você está no Espírito, amém? Ou você quer que eu fique só pregando papinha? Está na hora da gente ir para cima, amém? Irmão, não adianta apenas dizermos que nós estamos arrependidos se as nossas ações, elas são contrárias às nossas palavras. As pessoas não querem mais ouvir a respeito do nosso testemunho, as pessoas querem ver o nosso testemunho. As pessoas não querem só ouvir o que está acontecendo na nossa vida, as pessoas querem ver o que está acontecendo na nossa vida. Nós precisamos entrar por esse ambiente, por esse caminho do arrependimento, porque sem arrependimento ninguém verá Deus, ninguém verá o Senhor.
O momento em que João Batista, ele traz essas declarações. A verdade era que muitos se dirigiam para ser batizados por ele. E a pergunta que João Batista fazia a essas pessoas era: ei, você está arrependido de fato? Há um arrependimento genuíno? Há um arrependimento verdadeiro? Você está arrependido dos teus pecados? Eu falo aqui nesse lugar: será que nós estamos arrependidos das vezes que nós entristecemos o Espírito Santo de Deus? Será que nós estamos arrependidos das vezes que nós ferimos o coração do nosso Senhor? Irmãos, pessoas não arrependidas, pessoas não contritas, pessoas não quebrantadas, são pessoas que nunca se converteram. Pessoas que não se arrependem, pessoas que não se quebrantam, pessoas que não se permitem ser transformadas, são pessoas que nunca se converteram. São os religiosos formais, são aqueles que conhecem a palavra, mas não vivem a palavra, são aqueles que estão na igreja, mas não estão em Deus. Nós precisamos nos arrepender, se quisermos ver um avivamento de Deus vindo sobre a nossa casa, vindo sobre a nossa vida, vindo sobre a nossa nação. Nós precisamos nos quebrantar. O princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Porque Satanás sabe, o diabo sabe o que faz, o poder que tem um homem arrependido. A unção que carrega um homem arrependido. O princípio do Evangelho de Marcos se dá pelo envio de um homem que trazia consigo uma mensagem que ele dizia: arrependam-se. Ninguém pode viver o evangelho genuíno se não entrar pela porta do arrependimento. Ninguém pode ter um relacionamento genuíno com Jesus se não se arrepender. O evangelho, a boa nova, a boa notícia só pode alcançar os arrependidos. O arrependimento é a porta de entrada, o arrependimento é a porta da frente. Ninguém pode voltar-se para Deus se não for por meio de um coração quebrantado. Irmão, Jesus nunca teve problemas, escuta isso. Jesus, ele nunca teve problema com pecadores, desde que esses pecadores se arrependessem. Aliás, a palavra vai dizer que ele não veio para os sãos, porque os sãos não precisam de médicos, ou seja, os sãos são os autossuficientes, aqueles que se bastam. Não, ele não veio para esse, ele veio para os doentes, ele veio para os pecadores. Ele não veio chamar justos, ele veio chamar pecadores ao arrependimento. É tão interessante porque Jesus chega ao ponto de denunciar duas cidades lá em Mateus capítulo 11, duas cidades que estavam experimentando milagres poderosos, vendo coisas sobrenaturais acontecerem na sua época, naquela época, na época de Cristo. Mesmo assim não se arrependiam, mesmo assim não se quebrantavam. Jesus chega ao ponto de dizer: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiró e em Sidom se operasse os mesmos milagres que em vós se fizeram, muitos daqueles lugares teriam se arrependido, muitos homens com pano de saco e de cinza. Arrependimento. Eis que estou à porta e bato, arrependimento. Eis que estou à porta e bato, arrependimento. Aquele povo olhava com os olhos, mas não tocava no seu coração. Esse povo,
esse povo me adora com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Esse povo me adora de forma tão bonita, tão magnífica, mas o coração está longe de mim. João Batista, ao falar sobre frutos dignos de arrependimento, ele está denunciando toda uma estrutura, todo um método, todo um sistema que favorece aquilo que está do lado de fora, que favorece os rótulos, que favorece aquilo que não é verdadeiro, que não favorece o que é a essência. E nunca foi sobre aquilo que nós podemos fazer, sempre foi sobre aquilo que nós somos em Deus. O Espírito Santo está falando ao teu coração. Enquanto eu estou ministrando aqui, um espírito de quebrantamento está vindo sobre essa igreja. Um espírito de rendição está vindo sobre essa igreja. Um espírito de homens e mulheres arrependidos. Jesus repetidas vezes vai dizer: conhecereis a árvore pelos seus frutos. Irmãos, como saber que aquela árvore carrega aquele nome? Pelo fruto que ela possui. Como saber que nós somos filhos de Deus? Pelo nosso testemunho. Como saber que nós carregamos a herança de Deus? Pelo nosso testemunho. Como saber que nós somos do alto, que nós somos do céu? Por aquilo que nós produzimos, pela nossa verdade, por aquilo que nós carregamos. Chega de falar, chegou o momento de ser em Deus, testemunhar em Deus, falar em Deus, comunicar em Deus. Toda árvore boa dá bons frutos. Não pode da mesma fonte jorrar água doce e água amarga. Você está comigo? Todo arrependimento carrega consigo um fruto. Ou é o fruto da verdade, ou é o fruto da mentira. O comportamento, o nosso comportamento vai denunciar o nível do nosso arrependimento. Como está o nosso arrependimento vai ser denunciado pelo nosso comportamento. Frutos dignos de arrependimento. Frutos dignos de arrependimento. Espírito Santo. Espírito Santo. Gera nesse lugar um espírito de arrependimento. Quebranta homens nesse lugar. Homens que chegaram aqui com um coração tão duro, tão duro, tão duro. Sensibiliza. Sensibiliza. João capítulo 15, a partir do versículo 8, e nós vamos ler. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pelas palavras que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vocês. Como não pode o ramo produzir frutos de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar, se não permanecerem em mim. Vocês não podem produzir frutos dignos de arrependimento, se não estiverem em mim, na videira, no tronco. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim, eu nele, esse dá muito fruto. Fruto esse que permanece, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E apanham e o lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiser e será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Você poderia dar um forte aplauso ao Senhor por essa palavra maravilhosa que Ele nos deixou. Nós amamos o Senhor. O verdadeiro arrependimento gera frutos genuínos, frutos que permanecem.
Arrependimento sem fruto é um arrependimento que nunca aconteceu. Irmão, existem alguns desdobramentos na nossa forma de se arrepender, que é justamente isso que o próprio João Batista, ele vem aqui descrever para nós a respeito desses frutos dignos de arrependimento. Escuta isso, existem arrependimentos que não dão frutos, ou que o seu fruto não é aquele que gera vida. Um exemplo claro disso é Judas. Judas traiu o Senhor, e ao invés de ir pelo caminho do arrependimento que gera vida, ele foi pelo caminho do remorso que gera morte, a ponto de tirar a sua própria vida. Por outro lado, nós vemos Pedro, que pecou contra o Senhor 3 vezes em um breve espaço de tempo. Mas esse mesmo homem que pecou diante do Senhor 3 vezes, foi o mesmo pecado 3 vezes, em um breve espaço de tempo. 3 vezes ele cometeu o mesmo pecado. Foi o mesmo homem que, quando Jesus ressuscitou e apareceu para ele, ele reviu os seus erros, ele entendeu o poder do perdão de Deus, e ele continuou com a missão deixada por Cristo Jesus, a ponto de morrer crucificado por ela. Frutos dignos de arrependimento. Ele está falando. Você lembra de Zaqueu? Você lembra de Zaqueu, o publicano, o corrupto, o opressor, o ladrão? Esse é o recorte inicial da história desse homem. Mas não foi dessa forma que a história desse homem teve um fim. Jesus o encontra, Jesus se convida para ir jantar com ele, e nessa janta, Jesus libera uma palavra sobre esse homem. Não antes dele olhar para Jesus e dizer: aquele a quem eu roubei, eu restituirei 4 vezes mais. Naquele mesmo momento, Jesus olha para aquele homem e diz: hoje mesmo entrou salvação nessa casa, porque eu vim salvar os perdidos. Frutos dignos de arrependimento. Arrependimento. Irmão, sabe quem é que nos convence do pecado? Quem é que nos convence do pecado? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence do pecado. O diabo, ele nos acusa do pecado. E nesse momento é o Espírito Santo que está falando ao teu coração, não o diabo. Não o diabo, mas o Espírito Santo está falando no teu coração e está te convencendo do teu erro. Mas ele está te convencendo do teu erro, ele está te convencendo do teu pecado. E ele está dizendo assim: ó, Jesus morreu por você na cruz do Calvário. Basta tão somente que você reconheça os teus pecados, que você reconheça os teus erros, que ele é fiel e justo para te salvar. O diabo está dizendo assim para você: você já pecou 1, já pecou 2, já pecou 3, já pecou 4, não tem mais jeito, desista. E o Espírito Santo está dizendo assim para você: não! Você pode recomeçar, você pode viver uma nova história. Não! O Espírito Santo não acusa. O Espírito Santo revela. Um espírito quebrantado, um coração quebrantado, esse Deus não despreza, esse Deus não rejeita. Já o soberbo, Deus abate. Nós precisamos pedir para que o Espírito Santo nessa noite nos convença dos nossos erros, nos convença dos nossos pecados, para que possamos nos arrepender e sermos salvos, curados, sarados e tratados pelo Senhor. Você lembra da história de Esdras? Está na palavra, está na Bíblia, quando você tiver a oportunidade de ler. Esdras foi um homem que levou toda uma congregação a uma praça pública, a um lugar, porque era necessário que houvesse arrependimento, para que houvesse transformação. Ele leva todo o povo e coloca o povo de joelho, e o povo começa a clamar, e o povo começa a gemer, e o povo começa a reconhecer os seus erros, e o povo começa a reconhecer os seus pecados, e o povo começa a se arrepender. E sabe o que é que acontece? Aquela cidade, aquele povoado, aquela nação foi totalmente transformada, porque homens decidiram se arrepender.
Há poder no arrependimento. Há poder no arrependimento. Romanos capítulo 12, versículo 1. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifícios vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Metanoia, mudança de rota, 180 graus, arrependimento, para que vocês sejam capazes de experimentar aquilo que é bom, aquilo que é perfeito e aquilo que é agradável da parte de Deus. Nós só vamos viver um romper de Deus na nossa vida se entrarmos pelo caminho da metanoia, da transformação. Pastor, essa igreja da parede preta, eu não sabia que pregava essas coisas não. Você não sabe de nada. Você está comigo? Existem 3 aspectos que o arrependimento verdadeiro, genuíno, produz em nós. Escuta isso. Eu fui estudar, irmão. A gente leva muito a sério a palavra de Deus. O primeiro aspecto que o arrependimento genuíno gera dentro de nós é uma mudança, é uma transformação no nosso intelecto. Quando nós nos arrependemos genuinamente, nós passamos a entender que aquilo que nós fazíamos, nós não devemos fazer mais. Nós mudamos a nossa mente, nós mudamos os nossos pensamentos, nós mudamos o nosso intelecto, a forma de enxergar. Existe uma segunda transformação que um arrependimento genuíno produz. Ele afeta o nosso coração. Ele afeta a nossa alma. Quando você peca, quando você vai pelo caminho do erro, você fica entristecido no espírito, na alma. Sabe por quê? Porque lá dentro de você, você sabe que está entristecendo o Espírito Santo. Mas existe um terceiro aspecto que um arrependimento genuíno é gerado, transforma, molda dentro de nós, que é o entendimento que nós precisamos nos voltar para Deus. Quando nós nos arrependemos genuinamente, o nosso intelecto é transformado, a nossa alma é transformada, e nesse momento surge o entendimento de que eu preciso voltar para Deus. Eu não tenho que voltar para uma denominação, eu tenho que voltar para Deus. Eu não tenho que voltar para uma religião, eu tenho que voltar para Deus. Eu não tenho que voltar para dentro de mim, eu tenho que estar no centro da vontade do Senhor. Eu sinto de dizer nessa noite: não importa aonde você foi, não importa até onde você tem caído, o Espírito Santo manda te dizer nessa noite: ei, há restauração para você. Você não foi tão longe que não possa voltar. Ei, há consolo para você, há conforto para você. Há uma família que te espera nessa noite. Você não foi tão longe que o Espírito Santo, que o Evangelho, que Deus não possam te alcançar e te resgatar. Seja resgatado, seja resgatada, seja resgatado. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Eu sararei a sua terra. O rei Davi, vocês conhecem a história do rei Davi? Eu já estou terminando já, me dá só mais um minuto. Tenho muita coisa para compartilhar, mas sinto que o Espírito Santo já está quebrantando muita gente nesse lugar. O rei Davi, que era conhecido por ter vencido inúmeras batalhas, o que venceu milhares, também foi um homem que em um determinado momento da sua história, em uma situação muito específica, muito pontual, ele foi derrotado. Mas o mais interessante disso é que Deus continuou chamando ele de homem segundo o meu coração. Sabe por quê? Porque Davi era um homem quebrantado. Porque Davi era um homem arrependido. Porque Davi era um homem que se rendia. Obviamente que os pecados por ele cometidos, ele viveu as consequências de cada um deles.
Mas Deus não tirou o trono dele, porque Deus sabia o coração de Davi. Davi, quando pecou contra o Senhor, ele escreveu uns salmos lindos, Salmo 51, em que ele vai dizer: Senhor, cria em mim um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Senhor, não retiras de mim o teu Santo Espírito, nem afastas de mim a tua presença. Senhor, restitui a alegria da minha salvação. Davi não perdeu a salvação. O que Davi perdeu foi a alegria de estar na presença do Senhor, a ponto dele dizer: restitui em mim a alegria de estar com o Senhor. Isso se chama arrependimento genuíno, frutos de arrependimentos. Frutos de arrependimento. Irmão, Deus não vira o rosto para um pecador que se arrepende. Deus vira o rosto para hipócritas. Eu repito, Deus não vira o rosto para pecadores que se arrependem. Deus vira o rosto para hipócritas. Deus não tem problema com homens que pecam. Deus tem problemas com homens que não se arrependem. Irmão, o inferno está cheio de religiosos que não nasceram de novo. O céu cheio de pecadores que se arrependeram e creram em Cristo. Jesus nunca teve problema com pecadores. Jesus sempre teve problema com hipócritas. A última carta, capítulo 3 do livro de Apocalipse, é uma carta endereçada à igreja de Laodiceia, que muitos historiadores, teólogos vão dizer que é uma reflexão, é uma reprodução da igreja de hoje, da realidade de hoje. Jesus, ele manda uma carta àquela igreja e ele diz: arrependa-se, arrependa-se. Sinésio, arrependa-se. Sinésio, arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se você não abrir a porta, não tem como eu entrar. Eu não posso ceiar com você, nem você comigo. Arrependa-se, arrependa-se, abre a porta, para que eu possa entrar, para que eu possa te transformar, para que eu possa te restaurar. Arrependa-se. Se nós não nos arrependermos, nós seremos apenas um clube. Um clube. Se nós não nos arrependermos, nós não vamos ver a face do nosso Senhor. Se nós não nos arrependermos, nós não vamos desfrutar da eternidade com Ele. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos arrepender. Eu preciso terminar. Eu preciso terminar. E eu queria terminar com uma história linda, que está lá no livro de Lucas, capítulo 7. Essa história fala da mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus. Você lembra da história? Como me inspira essa história, como me inspira essa mulher? Porque também já estivemos na posição dela. E essa história diz que ela fica sabendo que Jesus ia estar na sua cidade. E ela, ao saber que Jesus estaria na sua cidade, ela pega um vaso de alabastro com um perfume caríssimo. E diz a palavra que ela vai ao encontro de Jesus na casa em que Jesus estava, e entra naquela casa. E os homens que estavam aqui, estavam dentro daquela casa, fariseus, saduceus, religiosos, hipócritas, olham para aquela mulher e dizem: uma pecadora. E a palavra diz que aquela mulher, quando chegou diante do Senhor, ela começou a chorar, e as suas lágrimas lavavam os pés do Senhor. E com seu cabelo ela secava os seus pés. E com aquele perfume caríssimo ela ungia, ela o perfumava. E não parava de beijar os seus pés, beijava os seus pés.
Sabe por quê? Porque essa mulher sabe o preço do arrependimento, essa mulher sabe o preço do alcance, essa mulher sabe o que é viver uma nova história. Talvez muitos de vocês não saibam, mas essa mulher é a mesma que há poucos dias foi pega em adultério. Você lembra da cena? A cena era: eis uma mulher que adulterou e a lei diz que ela deve morrer. Nesse momento Jesus entra em cena e olha para mim, ele entra em cena e ele se coloca entre aquela mulher e as pedras, e ele como um escudo diz: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ele é o nosso escudo. Ele é o nosso escudo. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Mas primeiro vai ter que passar por mim. Primeiro vai ser comigo. Aquela mulher volta para agradecer. E a palavra vai dizer que ela unge o Senhor com um perfume. Perfume esse que na época da velha criatura era usado como símbolo, como um sinal para práticas, mas que agora ela pega aquele perfume e ela lembra: eu usava esse perfume para desagradar o Senhor, mas agora eu não sou o que esse perfume diz que eu sou. Eu não sou o que esse perfume diz que eu sou. E ela pega aquilo e ela diz: não, eu vou derramar sobre ele. Esse perfume vai vir sobre ele, porque esse perfume não vai mais me lembrar do passado. Esse perfume vai começar a me lembrar do meu futuro. Naquele momento, os religiosos, os hipócritas olham para Jesus e dizem: esse homem não é profeta, porque se ele fosse profeta, ele saberia que essa mulher é uma pecadora. Aí Jesus, ele começa a contar uma história para fazer com que esses irmãos, esses homens, essa igreja entenda o poder do perdão. E ele diz: dois devedores, um tinha uma dívida imensa, outro tinha uma dívida não tão grande assim. E ambos os devedores foram perdoados. Ele olha para aqueles homens e diz: aquele que muito perdoa, muito ama. Aquele que muito perdoa, muito ama. Aquele que muito perdoa, muito ama. Oh! Aos seus pés estou. Se coloca de pé. É um lugar sobre Jesus.